Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando uma nova semana, 17 de maio, é Dia Mundial das Telecomunicações. Também a fundação da União Telegráfica Internacional. É as memórias que nós fazemos hoje. Então eu desejo que a sua semana, que hoje se inicia, seja uma semana de alegria, de paz, de muitas felicidades para você, para todos nós. Vamos rezar pela recuperação das pessoas que estão com Covid, seja aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, ou os que estão nas suas casas com sintomas mais fracos. Às vezes, pessoas tão próximas de nós nem sabemos, e só depois é que ficamos sabendo. Então já vamos nas nossas orações colocando todas as pessoas de próximo e distante que estão passando por esta situação. Lembrando a você que na nossa comunidade paroquial, às 18 horas, a Santa Missa no Salão Social e, após a missa, o Terço das Mulheres, como toda segunda-feira. A gente fica muito feliz por, mesmo nesta situação de pandemia, termos a oportunidade de ter um espaço onde podemos celebrar com distanciamento, com segurança, usando máscara, trazendo o seu álcool em gel, para garantirmos a nossa saúde e a saúde de todos. Deixe aí os seus comentários, motive outras pessoas a se inscrever no nosso canal de comunicação. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 16, os versículos do 29 ao 31, que diz: Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que ninguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis para cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje continua a grande revelação da trajetória de Jesus. Ele saiu do Pai, veio ao mundo, deixou o mundo e agora retorna ao Pai. A afirmação do versículo 25, indicando que vem a hora que Jesus falaria abertamente, é mal interpretada. Os discípulos pensam que já têm tudo o que necessitam para compreender o mistério de Deus. Jesus mostra como a fé deles ainda é imperfeita. Só depois da paixão e recebendo o Espírito Santo, estarão prontos para proclamar sua fé no Filho de Deus. Os discípulos parecem ter a sensação de ter rompido a própria barreira da fé. Interrompem o discurso de Jesus para dizer que a promessa do versículo 25 já é cumprida. Jesus já está falando abertamente e sem figuras. De fato, Jesus elevado na cruz é a palavra que todos podem ouvir. É a glória que se revela a todos. Contudo, ao afirmar que a promessa se cumpria neste momento, mostram que ainda não haviam compreendido nada sobre a subida de Jesus ao Pai. Os discípulos, todavia, não só sabem que Jesus sabe todas as coisas, mas pensam que eles também sabiam tudo a respeito de Jesus. Há, porém, uma diferença entre saber e entender. Pode-se saber que o outro sabe, sem entender o que ele sabe. Com esta afirmação, cremos que vieste da parte de Deus. Os discípulos mostram que haviam compreendido somente o começo do discurso de Jesus e que não avançaram nada com relação à missão de Jesus de estar no mundo e voltar ao Pai. De fato, as pregações de Jesus no Evangelho de João evidenciam sua origem em Deus e a necessidade de crer nesta verdade para participar do plano salvífico divino e do amor do Pai. Contudo, os discípulos
de despedida se orientam para a glorificação de Jesus no Pai e para a continuidade da sua ação na vida dos fiéis. Estas características da missão de Jesus não estão no discurso dos discípulos. Por saberem, os discípulos dizem crer. É difícil saber se os discípulos creem porque concluíram que Jesus sabe tudo ou porque pensam saber tudo sobre Jesus. No primeiro caso, é uma confiança ainda cega, sem compreensão. Só compreenderão, melhor dizendo, depois da cruz e da ressurreição. Aí sim, a sua fé terá seu verdadeiro conteúdo. O conhecimento do Pai no amor do Filho. No segundo, estariam delirando, achando que eles sabem tudo, confundindo o regime da fé com o regime da visão. Quando eles falam, não precisamos que alguém te interrogue. Novamente aparece o tema das perguntas. Os discípulos haviam visto que Jesus adivinhava suas perguntas. Por isso reconhecem seu caráter divino, seguindo o pensamento judaico corrente de que conhecer uma pergunta ou pedido antes que venha a público é algo que procede do poder de Deus. A reação de Jesus é pura ironia. Manifesta em uma pergunta retórica. Agora os discípulos acham que creem. Daqui a pouco vão achar que não creem. Da mesma forma que Jesus havia predito a negação de Pedro, coloca agora em destaque a futura deserção dos discípulos. Quando estiverem sozinhos e o deixarem sozinhos, entenderão que ele, Jesus, é que crê neles, seus irmãos, como crê no Pai. Ainda não viram na cruz, onde se revela, revelando o seu amor, o amor do Pai, para acreditar de verdade. A história da paixão é o escândalo que a fé terá que transpor, pois só na paixão reconhecerão que ele é o Eu Sou e farão a experiência do amor de Deus. Alguma fé os discípulos já têm. Ela é, porém, embrionária, incompleta. Só a paixão e a ressurreição a farão desabrochar, como o trigo que morto, debaixo da neve no inverno, mostra todo o seu vigor na primavera. Jesus também experimentará o abandono, mas não os abandonará. Como o Pai também não o abandonará. O Filho enfrenta a solidão da paixão porque ama como é amado pelo Pai. No auge do abandono manifesta-se a máxima sintonia entre os dois. O Pai revela o Filho e nós conhecemos quem é o Senhor. Jesus desejava sua paz a seus discípulos. Agora apresenta um novo dado. A paz é alcançada nele. O Filho introduziu e guardará os seus em seu novo espaço de existência, caracterizado pelo dom divino da paz. Jesus falou do ódio do mundo e da aflição que os discípulos terão que enfrentar depois dele, com ele e como ele. O grande obstáculo que terão que enfrentar não é a ausência de Jesus, mas a desordem do mundo. Quanto a ela, só uma reação é esperada: coragem. A cruz não é a vitória do mal sobre Jesus, mas a vitória do amor, a manifestação da glória de Deus. Jesus venceu o mundo. Os discípulos são convocados a ter diante dos olhos o Filho glorificado junto ao Pai e dentro do coração a alegria que vence a tristeza. Nesse pouco tempo de tribulações, queremos saber se a nossa fé é autêntica ou ilusória, irreal ou real. Essa é a questão do Evangelho de hoje. Questão dos discípulos de outrora. Questão dos discípulos de agora. Aquele que não contempla o amor entregado na cruz e que impera sobre a morte e a tristeza, não construiu ainda uma fé sólida e precisa voltar os olhos aos plano amoroso do Pai, concretizado em Jesus. Porque só desta forma, olhando para o Senhor, nós vamos nos deixar conduzir por Ele para a eterna alegria. Que o nosso olhar, que o seu olhar, que o meu olhar, que o olhar de todos nós se volte cada dia para o Senhor e nós nos tornemos semelhante a Ele. Tenha um dia abençoado, cuidemos uns dos outros, cuidemos de nós mesmos
e rezemos por todos os que estão em recuperação, seja nas UTIs, nos hospitais ou em suas casas. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.